aquele que nele crê. Cristo veio pra salvar e ligar-nos a Deus. Feito singular pra todo aquele que nele crê. Cristo veio pra salvar e ligar-nos a Deus, que adotou-nos como filhos e a comunhão estabeleceu. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, que adotou-nos como filhos e a comunhão estabeleceu. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Que feito singular para todo aquele que nele crê. Cristo veio para salvar e ligar-nos a Deus. Que feito singular para todo aquele que nele crê. Cristo veio para salvar e ligar-nos a Deus, que adotou-nos como filhos e a comunhão estabeleceu. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, que adotou-nos como filhos e a comunhão estabeleceu. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Boas novas de perdão, alegria, salvação. Redimidos, nos gloriamos, não somente na cruz. Boas novas de perdão, alegria, salvação. Redimidos, nos gloriamos, não somente na cruz. Do feito singular. Boa noite, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos estudar essa noite o último capítulo do livro Admiração. Nós ficamos um bom tempo estudando este livro, né? E hoje nós olharemos então para o último capítulo. O último capítulo tem como título Trabalho. O tema é Trabalho, então. O autor Paul Tripp, ele coloca logo no início do capítulo o Salmo 33:8. Tema ao Senhor toda a terra, tomam-no todos os habitantes do mundo. E logo no início ele coloca vários exemplos aqui, ele cita vários nomes aqui, algumas situações. Veja só, John nunca está em casa. Jenny, sua esposa, já se acostumou a jantar sozinha com as crianças e a justificar a ausência de John em todos os compromissos a que vai sozinha à noite. Dizer que Frank é impulsivo e agressivo deve ser a afirmação mais subavaliada do século. Ele deixou um rastro de pessoas destruídas atrás de si enquanto subia a escada do sucesso na corporação. Gina entrou em depressão aguda desde que sua empresa reduziu custos e a licenciou permanentemente. Ela mal consegue se levantar da cama de manhã e afirma se sentir como se a vida tivesse acabado. Bill não consegue acreditar que ganhou tanto e ele nunca imaginou que venceria tamanha riqueza, mas ainda assim está profundamente endividado. Sharon diz que nunca se sentiu satisfeita em nenhum emprego anterior porque sempre esteve disposta a considerar outro que parecesse mais emocionante e desafiador. Esses são só alguns exemplos que Paul Tripp ele cita aqui no início do livro, né? José aprendeu a valorizar o trabalho duro aos pés do seu pai, mas embora ele trabalhe constantemente, ainda tem pouco tempo para demonstrar isso. Kim disse a Tom, seu marido, pastor, que ele deveria colocar
uma cama no seu escritório, já que ele nunca para em casa. Então o autor começa com esses exemplos aqui, né, levando a nossa mente a pensar sobre o tema trabalho. E depois, então ele já, no início ainda, ele pergunta: posso ser tão ousado e perguntar o que está acontecendo com o seu mundo do trabalho? Sua vida de trabalho é equilibrada e correta? Mais uma pergunta só que eu vou citar aqui. Com que frequência você tem se sentido dividido entre as exigências do trabalho e as responsabilidades da família? Então, com essas perguntas, o autor ele inicia o estudo e nós estamos então pensando e refletindo sobre o tempo que temos dado ao trabalho. Esse é o nosso objetivo aqui e que de maneira isso tem relação com a admiração, né? O tema da admiração. Então o autor ele sugere que nós temos 3 áreas interligadas e sobrepostas na nossa vida de piedade. A área social, porque nós fomos chamados aos relacionamentos com pessoas, né? A área do trabalho, chamados para trabalhar, né? Nós somos chamados para trabalhar. E a área espiritual, embora tudo seja espiritual, ele dá esse nome aqui, porque nós somos chamados para Deus, para um relacionamento com o Senhor, né? Então nós vivemos estas áreas dentro do tempo que o próprio Deus deu para a gente. Então a questão está que se há uma área expandindo mais ou demais, ela causará inevitavelmente a redução da outra área. Muito tempo para o trabalho, então reduzirá meu tempo de relacionamento com a família, de relacionamento com Deus. Porque muitas vezes é difícil manter o trabalho no seu lugar correto, com a dedicação a ele no tempo correto, designado por Deus. Então o autor ele fala sobre os viciados em trabalho, né? Que eles têm um problema quanto à admiração, que resulta num problema de planejamento que é prejudicial para os relacionamentos e também para a espiritualidade. Apenas a admiração por Deus é capaz de manter o trabalho no seu lugar certo. A graça que me liga a Deus também me libertou de buscar identidade em outros lugares. Em sua impressionante glória, eu realmente encontro tudo o que preciso. Não tenho de buscar em outros lugares pelos recursos espirituais de que preciso viver. Não tenho que procurar em outros lugares por significado, propósito para a minha vida, para definir quem sou, para medir meu potencial, para encontrar aquela sensação de paz interior e bem-estar. A admiração por Deus me libertou da escravidão de uma vida distorcida, de sentir admiração por qualquer outra coisa, a mais do que o Senhor, né? Pelo fato de o trabalho ser uma dimensão enorme e significativa nas nossas vidas, então torna-se uma grande tentação de que nós procuremos nele a nossa identidade. Nós somos tentados a isso. E quando você e eu nós procuramos no trabalho a identidade, nós perceberemos que é muito difícil resistir aos desafios, às exigências e às promessas de recompensas em torno aí do nosso trabalho, né? Então o autor ele cita as identidades horizontais do trabalho, ele apresenta as identidades horizontais do trabalho. A identidade em conquistas, sucesso. Então uma frase: eu sou o que conquistei. Tendemos a ver o sucesso sempre como uma coisa boa, ele escreve, mas quando o sucesso se torna nosso salvador pessoal, torna-se muito difícil libertar-se da compulsão por ele. Se você busca por conquistar para se sentir bem sobre a sua vida, se sentir seguro ou ter significado ou propósito na vida, então estará insatisfeito com o sucesso de hoje, sempre buscando sucesso. Você necessitará do próximo algo que você não pode viver sem, porque é governado por ele.
Então, você tenderá a ir onde o sucesso leva você, desejando investir seu tempo, a energia, relacionamentos que forem necessários para alcançar esse sucesso. Então você começa a roubar tempo da família, da espiritualidade, esse é o nome que o autor dá quanto ao relacionamento, às coisas de Deus, né? E dos compromissos com a igreja para dar outro passo em direção ao sucesso que comanda seu coração. Então, somente quando a admiração por Deus tiver definido você, tiver definido a minha vida como filho dele, conferido a nós uma identidade duradoura e segura, é que nós seremos capazes de mantermos as coisas como a ânsia natural pelo sucesso no lugar correto. A segunda identidade é a identidade em poder, controle. Então a frase, eu estou no controle, por isso eu sou. Num mundo em que raramente nós sabemos o que nos espera na próxima esquina, é tentador considerar uma boa vida a que seja previsível, controlada. Porém, a identidade na autossoberania é algo muito perigoso. Poder e controle são situações deploráveis para procurar por identidade. Ainda assim, visto que a minha vida de trabalho é uma situação na qual posso exercer controle, poder, é muito difícil não trabalhar mais do que devo para alcançar esse poder, esse controle, né? Então, identidade em poder e controle é a segunda identidade. A terceira identidade última que o autor coloca é a identidade em influências, nas posses. Uma frase, eu sou do tamanho da pilha de coisas que acumulei. Quando nós descrevemos uma pessoa de sucesso, não pensamos numa casa grande, bonita, bem mobiliada, né? Carros luxuosos, roupas caríssimas, joias, relógios finos. Não é muito normal e comum pensarmos dessa maneira. A imagem do sucesso, caminhar por aí, é tentador identificar boa vida como uma vida cheia de belas coisas. Por outro lado, nós fomos projetados, eu fui projetado para aprender a apreciar as coisas belas. Mas eu não devo atribuir minha identidade à quantidade dessas coisas que eu possuo na minha vida, né? E nem devo permitir que elas governem o meu coração. Então, caso você atribua sua identidade às posses materiais e a sua influência, gastará a maior parte do tempo procurando ganhar essas coisas. Sustentá-las, usá-las, desfrutá-las, mantê-las. E pelo fato de que que o trabalho pode aumentar essas coisas, então daremos mais tempo para o trabalho e outras coisas sofrerão. Somente quando estamos em admiração em relação a Deus é que somos capazes de descansar como filhos de Deus na convicção de que Ele fielmente providenciará todas essas coisas para nós, essas boas coisas de que nós precisamos. Somente quando o coração está satisfeito em Deus é possível ser liberto e buscarmos satisfação espiritual nos prazeres passageiros do mundo material. Então, quando eu não permito que a admiração por Deus dê ao meu coração descanso e me defina como filho dele, vou procurar por identidade em coisas como sucesso, conquistas, poder, controle e posses, e trabalharei como louco para alcançar essas coisas, o que mostra que estamos administrando mal a área do trabalho. O vício em trabalho ocorre quando a admiração por Deus é substituída pela admiração por outra coisa qualquer. O que a admiração por Deus ensina sobre o nosso trabalho? Então a gente vai caminhando agora para o final. Quando você exigir de si mesmo que contemple e considere a glória impressionante de Deus, isso lhe ensinará coisas que o ajudarão a colocar o trabalho no seu lugar certo. O que a admiração por Deus ensina sobre o nosso trabalho, então? Primeiro, os dons que você emprega no seu trabalho são dados por Deus e pertencem a Ele.
A admiração por Deus ensina que o trabalho é a situação cotidiana na qual Deus o chama para ser um bom dispenseiro exatamente dos dons que Ele deu para você. Oportunidades, habilidades que Ele concedeu a você. Então a pergunta: como você pode usar esses dons no seu trabalho de modo que Deus seja reconhecido como seu doador e que você se submeta aos mandamentos, valores e princípios da sua palavra? Segundo, o tempo que você investe no trabalho pertence ao Senhor. Uma vez que o meu tempo pertence a Ele, tenho de viver com a consciência de que caso o meu mundo de trabalho se expanda, ele vai acontecer essa expansão e vai ocupar outro espaço para o qual Deus também me chamou. Então eu devo então ter cuidado para investir meu tempo de modo a reconhecer Deus e submeter a Ele tudo o que me chamou para fazer. Terceiro, você é chamado para viver por algo muito maior do que você. Eu não sou o centro das coisas. Você não é o centro das coisas. As escolhas e o investimento que faço no meu mundo do trabalho devem sempre submeter-se à realidade de que sou chamado para construir um reino que não é meu. Quarto, o sucesso não tem a ver com a acumulação de poder, mas com o descanso em Deus. Sucesso é reconhecer o controle de Deus, usar meus dons para os seus propósitos, aceitando o poder que vem a mim como uma mordomia dele. Todo poder humano é um poder representativo. Deus me concede esse poder e me chama a usá-lo de maneira coerente com os valores expressos claramente na sua palavra. Quinto, Deus é sábio e amoroso demais para chamar você para uma área de responsabilidade que precisará que você seja irresponsável em outras áreas. Deus nunca me chamará a uma vida de trabalho que tornará meus compromissos bíblicos com minha família e minha igreja impossíveis. Sexto, pela graça, Deus convida você a descansar na convicção de que encontrará tudo de que precisa nele, em Deus. Minha vida de trabalho pode ser agora uma expressão de descanso e não de preocupação. Você e eu temos o compromisso de trabalhar, porque Deus nos chamou ao trabalho. Foi Ele quem criou o trabalho. Mas enquanto trabalhamos, podemos descansar no compromisso de aliança dele para suprir cada uma das nossas necessidades. E assim nós terminamos o nosso tempo de reflexão aqui então. Então, como vai a sua vida na área do trabalho? Essa é a pergunta que fica para que você possa refletir sobre ela em oração. Convide a sua família para orar com você sobre esse tema especificamente. Esse é o meu encorajamento. E que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.